Olá pessoal, satisfação muito grande estar com vocês novamente e dando sequência ao nosso vídeo corrigindo as questões do simulado. Hoje nós vamos comentar mais 3 questões do nosso simulado, dando sequência vamos da questão 16 até a questão de número 18, comentando o tema legislação previdenciária, responsável por 2 questões no concurso passado. Portanto, é um tema para o qual nós temos que dar total atenção. Ao final deste vídeo eu vou trazer mais 2 questões surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem perda de tempo, começarmos a nossa revisão sobre o tema legislação previdenciária. Primeiramente nós temos que falar que lei pode ser entendida sob 2 acepções, em sentido estrito e em sentido amplo. Em sentido estrito, a lei pode ser entendida como as normas emanadas do poder legislativo. Quando assim acontecer, nós estaremos de leis principais. Por que elas recebem esse nome? Porque são emanadas diretamente do poder legislativo, que tem a função típica de legislar, legislativo, não é? Tem caráter cogente, ou seja, as leis principais podem obrigar o particular ou a administração a cumpri-la, mesmo contra a sua vontade. São exemplos desse tipo de lei: a Lei 8.212 e a Lei 8.213, que são as principais leis. Esta é a Lei do Custeio, esta é a Lei dos planos de benefícios da Previdência Social, tudo bem? Então essas 2 leis foram emanadas do Poder Legislativo. Elas são leis principais e seu cumprimento é obrigatório, queira o particular ou a administração ou não. Tudo bem? Há outros tipos de lei, chamadas leis secundárias, que são aquelas emanadas não do Poder Legislativo, mas sim do Poder Executivo e por isso possuem caráter complementar. Elas são leis de diversas hierarquias. É um exemplo clássico desse tipo de lei a instrução normativa, que agora tem o número de instrução normativa 77. Até bem poucos dias era a instrução normativa 45, que foi substituída pela instrução normativa 77, que é a instrução que disciplina o atendimento no INSS, tentando uniformizar, padronizar o serviço que é prestado para o cidadão. Ela não tem caráter cogente. O seu objetivo é tentar harmonizar a forma como cada servidor procede na aplicação da lei, comentar alguns trechos, tornar a aplicação da lei mais fácil. Em suma, é esse o objetivo das normas secundárias, tudo bem? Exemplo clássico são as instruções normativas, que inclusive foram cobradas na prova passada. Alguns exemplos de leis principais: a Constituição Federal, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções do Senado e tratados internacionais. Todas essas modalidades de lei são consideradas primárias, pois são emanadas diretamente do Poder Legislativo, têm coercibilidade, ou seja, ela deve ser cumprida mesmo contra a vontade do administrado ou do particular. Tá bom? Ela é de cumprimento obrigatório, pode ser imposta para que seus objetivos sejam atingidos. Nós temos agora as leis secundárias. Como já dissemos, são aquelas emanadas do Poder Executivo e têm por escopo complementar as normas principais. São elas os decretos. Na Previdência, gente, nós temos o decreto 3048, que é responsável por comentar, entendam entre aspas, só para ficar didaticamente mais simples, comentar as leis 8.212 e 8.213, ambas de 91, que são as leis respectivamente de custeio e de benefícios que nós utilizamos na Previdência, tudo bem? Então, se o decreto 3048, que é uma norma secundária, dispuser algo diferente da lei 8.213, quem vai prevalecer? A Lei 8.213, porque ela é uma norma de caráter principal. E esta aqui é uma norma de caráter secundário, ela não inova. Por exemplo, digamos que a Lei 8.213 determine que
a carência para o salário e maternidade seja de 20 contribuições. 20 contribuições mensais. E o decreto 3048 afirma que é de 30, quem vai prevalecer? A lei 8.213, porque ela é uma norma principal, prevalecendo, portanto, sobre o decreto 3048, que é uma norma secundária, beleza? Então vamos lá. Regulamentos também são normas secundárias, exemplo do decreto 3048, as portarias, as ordens de serviço, as instruções normativas, como a antiga IN 45 e a novíssima IN 77, as orientações normativas, circulares, resoluções, todos esses atos normativos são exemplos de normas de caráter secundário. Quais são as características principais desse tipo de norma? Não inovam no mundo jurídico, elas não criam deveres e obrigações como as principais e elas também não são dotadas de coercibilidade. O objetivo é completar as normas de caráter principal. Autonomia didática. No que diz respeito à divisão do direito, didaticamente se divide o direito em público e direito privado, certo? Sobre o que aqui trata o direito público? Trata das relações entre o Estado e os particulares. São exemplos de direitos que se enquadram nessa área: direito previdenciário, direito administrativo, direito tributário, entre outros. Ou seja, disciplinam a relação entre o Estado e os particulares. O direito privado disciplina a relação entre particular e particular. Não é mais entre Estado e os particulares, mas é entre particular e particular. São exemplos desse ramo de direito: o direito de trabalho, que disciplina as relações entre empregado e empregador, o direito comercial, dentre outros. Durante algum tempo houve uma discussão doutrinária sobre o direito previdenciário pertencer ou não ao direito do trabalho. Vocês se lembram que lá no início da nossa aula nós abordamos a temática histórica da Seguridade Social, enfatizando que tudo nasceu em decorrência da necessidade de dar proteção ao trabalhador, sobretudo naqueles momentos em que ele não pode prover o sustento de sua família. É aí que vão entrar os benefícios previdenciários, como por exemplo o auxílio-doença. O segurado recebe até aquele momento em que ele terá a sua saúde restabelecida e aí ele volta a trabalhar, certo? Por conta disso, houve uma celeuma durante muito tempo discutindo sobre: o direito previdenciário é autônomo ou faz parte do direito do trabalho? Pois bem, a posição que nós vamos levar para a nossa prova, que é a posição majoritária da doutrina hoje, é que o direito previdenciário é autônomo em relação ao direito do trabalho. Portanto, há uma divisão aqui: o direito do trabalho é independente, o direito previdenciário também, muito embora existam institutos semelhantes e harmônicos entre esses dois ramos do direito, certo? Outro tema muito importante, gente, no tocante à legislação previdenciária é o assunto fontes. As fontes são de onde se origina o direito, daí o nome fonte. Imaginem um nascedor de um rio, uma fonte de águas minerais, tem o mesmo sentido. Essas fontes subdividem-se em fontes formais e fontes materiais. As fontes formais são aquelas formadoras do próprio direito previdenciário. São elas subdivididas em fontes formais estatais e fontes formais não estatais. Detalhe é que essa divisão entre formal e material não é encontrada apenas no direito previdenciário, certo? É encontrada também, por exemplo, no direito do trabalho. Então vamos lá: as fontes formais, que são as formadoras do próprio direito previdenciário, estatais, são aquelas emanadas, como o nome diz, do Estado: a Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções do Senado. Como vocês podem observar, essas leis formais estatais, todas, como emanam diretamente do Estado, são fontes principais do direito previdenciário. As fontes formais não estatais são aquelas que não são originárias do Estado. Elas vêm de onde? Dos eruditos no direito, que nós chamamos de doutrinadores, dos juristas. São aquelas pessoas que têm uma capacidade jurídica muito grande, interpretam, absorvem, criam a legislação e versam sobre ela com uma facilidade muito bem. Eles têm uma perspicácia superior no que diz respeito às pessoas comuns. A essas pessoas nós chamamos de doutrinadores. São aqueles que escrevem sobre o direito,
Enfim, e nós temos também os costumes, que vêm a ser os costumes, são as práticas reiteradas e com convicção de necessidade jurídica, tudo bem? E as fontes materiais seriam quais? São os fatos. Quando nós falarmos em fontes materiais, lembrem-se da palavrinha fatos e acrescentem a ela os termos políticos, econômicos e outros, certo? Então, as fontes materiais são os fatos políticos, econômicos e outros que vão influenciar o surgimento da norma, certo? Passemos adiante. Criada toda essa legislação, gente, tanto a legislação principal quanto a secundária, há uma hierarquia entre elas. O que é que significa essa hierarquia? É que em determinadas situações nós vamos ter que decidir que lei aplicar. Um dos critérios para resolvermos conflitos é exatamente a hierarquia, certo? Por exemplo, a Lei 8.213 é uma lei específica dos benefícios da Previdência Social. Se algo dispuser sobre um instituto comum a essa lei, estando em outra lei, qual será a lei aplicada? A hierarquicamente superior, ou a mais específica, que entra esse critério também no exemplo que eu falei. Mas vamos aqui passo a passo para ficar mais fácil. A Constituição da República e as emendas constitucionais estão no primeiro patamar, são as principais. Nenhuma dessas leis que estão logo aqui abaixo podem se chocar com a Constituição da República. Se qualquer uma delas dispuser algo que se choque, que seja contrário ou que divija do que está estatuído na Constituição da República, essa lei não será aplicada, visto que seria inconstitucional. Logo abaixo na hierarquia vem as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Senado. Em terceiro lugar temos os decretos regulamentares, instruções ministeriais, circulares, portarias, ordens de serviço. E, por último, aqui nós temos normas individuais, contratos, sentenças, dentre outros. É essa hierarquia que nós devemos observar quando houver conflito entre leis. No caso de confronto legislativo, gente, que é quando uma lei se choca com a outra, como nós adiantamos na tela anterior, nós vamos aplicar a lei que seja hierarquicamente superior. Nós vamos tentar dar uma lidazinha e memorizar aquela pirâmide do slide anterior, certo? E quando as leis estiverem no mesmo patamar hierárquico, qual será aplicado? Nós vamos aplicar a lei específica sobre uma norma geral, como eu falei. Digamos a Lei 8.213 sobre a CLT. Em termos de direito previdenciário, vai prevalecer quem? Vamos colocar aqui abaixo, 8.213 versus CLT. Qual vai prevalecer em termos de previdência? A Lei 8.213, visto que é uma norma previdenciária e a CLT é uma norma trabalhista, beleza? Outro critério que nós podemos resolver quando o conflito envolve leis de mesmo patamar hierárquico é o brocado jurídico indúbio pro mísero. O que é que significa isso? Na dúvida, nós devemos aplicar a lei mais favorável à parte mais fraca, certo? Isso é muito comum também no direito do trabalho. Quanto à interpretação, aplicação, integração e vigência da legislação previdenciária. O que é interpretar? Interpretar é extrair o sentido da lei. Essa interpretação, segundo a maioria dos hermeneutas, hermenêutica é a ciência jurídica que trata da interpretação da norma. Segundo a maioria dos hermeneutas, essa interpretação, mesmo que a lei seja a mais clara possível do ponto de vista jurídico, do ponto de vista gramatical, mesmo assim ela sempre será necessária. Por quê? Porque o legislador deve sempre buscar a ratio legis, ou seja, deve sempre buscar entender qual foi a intenção do legislador materializada ali naquela lei. Há, todavia, várias formas de interpretação da lei, gente. Uma das formas é a interpretação gramatical. Ela interpreta a norma levando em consideração a parte linguística que a envolve, daí o nome gramatical, o sentido da norma a partir da simples leitura do texto, levando em consideração os mecanismos gramaticais, mecanismos de coesão, de coerência, sinonímia, paronímia,
enfim, todos os mecanismos que envolvem a linguística, daí receber esse nome de interpretação gramatical. Valeu? A outra interpretação é a teleológica, que interpreta a norma levando em consideração a finalidade dela, daí também recebeu o nome finalística. Qual seria o fim desejado daquela norma? Com base nisso daí é que eu vou tentar buscar a interpretação daquela lei. Aí também nós temos a interpretação restritiva, que é quando o texto é mais amplo do que a intenção da lei. Exemplo, descanso e nascimento do filho. Aí temos a interpretação sistemática, que leva em consideração o arcabouço doutrinário no todo, a interpretação histórica e a interpretação autêntica, que é aquela efetuada pelo próprio autor da norma. Imagine que eu crio uma lei, a interpretação autêntica é eu mesmo interpretar aquela norma que eu criei, certo? Outra forma de interpretar é levando em consideração a jurisprudência e a doutrina. A jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Imaginem que vários casos passam a ser decididos sempre da mesma forma pelos tribunais. Então, é criada uma solução que dali em diante passará a ser aplicada para os casos semelhantes. É isso que nós chamamos de jurisprudência. E a doutrina são os escritos dos grandes estudiosos do direito. A doutrina é uma fonte importante também. Apesar dela não ter o caráter de inovar no mundo jurídico, mas ela é considerada inclusive no momento em que se vai criar uma legislação ou alterá-la. A posição, o posicionamento dos doutrinadores é sempre muito importante. Outro tema muito importante é a integração. O que é que significa a integração? É tentar resolver um caso para o qual não há lei. Sempre que não houver lei dispondo sobre aquele caso, haverá uma lacuna na legislação. Nesses casos, nós dizemos que haverá uma necessidade de integrar a legislação. São técnicas de integração: a analogia, pega-se um caso semelhante e tenta-se aplicar a outro caso semelhante a mesma solução. Os costumes, que são as práticas reiteradas e que têm caráter, entre aspas, normativo. Você tem aquilo como algo obrigatório. Por exemplo, as filas. Não existe nenhuma lei dizendo que você deve enfrentar uma fila num banco, onde quer que você chegue. Mas aquilo está tão incorporado na sociedade que alguém chega em um banco e fura uma fila, automaticamente alguém chama a atenção: olha, você está desrespeitando meu direito, certo? Então aquele costume ali está arraigado no dia a dia da sociedade, de forma que para a sociedade, mesmo não estando positivado em uma lei, ele tem caráter obrigatório. Aí vem os princípios gerais do direito, como aqueles que estão lá no artigo 194, que norteiam a produção da norma e sua respectiva aplicação. Vem a jurisprudência, que nós já aplicamos, e vem a equidade, que, conforme a acepção grega da palavra, é buscar sempre o ideal de justiça a ser conseguido em um caso concreto. Tudo bem? Quando o aplicador da lei busca uma solução para um caso, seja o juiz, seja você aplicando a lei no dia a dia, lá atrás dos balcões da Previdência, você deve buscar que aquilo tenha equidade, que o ideal de justiça daquela lei seja alcançado ao caso concreto, certo? A vigência, gente, a partir de quando uma lei previdenciária entra em vigência? Nós devemos considerar aqui duas situações. Quando a lei trata de benefícios, quando a lei trata de custeio, porque dependendo do caso, haverá duas orientações distintas. Vamos ver quais são? A vigência da lei previdenciária segue a regra geral. Se não houver previsão expressa, a lei entra em vigor 45 dias após a data da sua publicação, conforme o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Aqui vem o segundo caso que eu destaquei aqui como forma de alerta. Em se tratando de legislação previdenciária, apenas para as normas concernentes às contribuições sociais, existe regra expressa na Constituição que prevê a sua eficácia somente após 90 dias da data da publicação. É o princípio que se chama de princípio da noventena, ou da anterioridade nonagesimal, ou da anterioridade mitigada, certo? Então, a lei é para instituir, para criar, majorar, estender nova contribuição previdenciária,
ela será aplicada apenas 90 dias da data da publicação. Por que que isso acontece? Para dar um tempo para o contribuinte conseguir recursos para se adequar às novas contribuições. Vamos agora, gente, responder as nossas questões. Depois de feita essa super revisão aí e de dissecarmos esse assunto, nós vamos dar sequência às questões do nosso simulado. No simulado, que é a primeira aula, que é a primeira questão de hoje no simulado, é a questão de número 16, beleza? Então vamos lá. Sabe-se que as leis podem ser principais ou secundárias. As principais têm a capacidade de inovar, como nós falamos, no mundo jurídico, criando direitos e obrigações. As secundárias, por sua vez, não possuem o objetivo de inovar, visto que são atos geralmente usados para regulamentar ou esclarecer as leis principais, exemplo do decreto 3048 e a Instrução Normativa 77 do INSS, ou a Instrução Normativa 971 da Receita, ou muitas outras instruções normativas que existem aí na administração pública. Sabendo disso, analise cada item e, ao final, marque a alternativa que contém a sequência das respostas. Item 1. São normas primárias a Constituição Federal? Sim. Emendas constitucionais? Sim. Leis complementares? Sim. Leis ordinárias? Sim. Leis delegadas? Sim. Medidas provisórias? Sim. Decretos legislativos? Sim. Resolução do Senado? Sim. Tratados internacionais? Sim. Instruções normativas? Instruções normativas não, hein, gente? Instrução normativa é uma norma de caráter secundário. Portanto, o item 1 está falso. São normas secundárias. Leis complementares? Não, galera. Lei complementar é norma de caráter principal, certo? Agora, decreto é uma norma secundária, regulamento também, portaria também, ordens de serviço, instruções normativas, orientações normativas, circulares e resoluções. Notem que elas não são emanadas pelo Poder Legislativo, não inovam no mundo jurídico, não têm obrigatoriedade, certo? Não tem coercibilidade. Então, o item 2 também está falso. Secundárias: decretos, regulamentos, portarias, ordens de serviço, instruções normativas, orientações normativas, circular. Perfeito essa aqui, hein? O item 3 está correto. Portanto, errado nós temos 1 e 2. Após análise, qual a alternativa correta? O item 3 somente está correto. Exato, porque as erradas são o item 1 e 2. Gabarito, portanto, letra E. Segunda de hoje, 17ª do simulado. Há no direito previdenciário, assim como em outros ramos do direito, fontes formais e fontes materiais. Qual das opções abaixo contém apenas fontes formais? Letra A, Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resolução do Senado. Perfeito. Todas essas aqui são fontes formais. Doutrina e costumes não são fontes formais, são fontes materiais. Tá? Daí o erro. Fatos sociais, fatos políticos, fatos econômicos e outros fatos que influem no surgimento da norma são o que, gente? Fontes materiais. Os acontecimentos, que são os fatos, são fontes materiais. Doutrina e costumes e fatos sociais, todos são fontes materiais, não serve. Constituição, formal. Leis complementares, formal. Leis ordinárias, formal. Leis delegadas, formal. Medidas provisórias, formal. Decreto legislativo também. Resolução do Senado também. Fatos políticos. Fatos políticos são fontes materiais do direito previdenciário. Tudo bem? Então não nos serve. O gabarito é a letra A. E a terceira e última do simulado: na ocorrência de conflito, choque entre leis, hein, gente? Entre leis, sejam principais com principais, sejam principais com secundárias. Vamos lá, aqui é um caso concreto que nós trouxemos. Na ocorrência de conflito sobre salário e maternidade está onde, pessoal?
está disciplinado pela Lei 8.213/91, Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social. Num conflito sobre salário e maternidade entre a Lei 8.213 e o Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência, prevalecerá o decreto sobre a lei? Claro que não, a lei é que prevalecerá sobre o decreto. Portanto, aqui aplicando o princípio da especificidade, norma mais específica, prevalecerá, e também o princípio da hierarquia, visto que a Lei 8.213 é uma norma principal e o decreto é uma norma secundária, vai prevalecer quem? Prevalecerá a lei. Então o item 1 está incorreto. As leis previdenciárias entram em vigor após 90 dias da data da sua publicação. As leis previdenciárias não. As leis previdenciárias que tratam de custeio, de contribuições, certo? Essas sim vão entrar 90 dias. Agora as leis que tratam de benefícios entram em vigor na data que elas disserem. Se não disserem nada, entram em vigor conforme o artigo 1º da LNDB, 45 dias da data da publicação. Portanto, essa aqui também está equivocada. São técnicas de integração do direito previdenciário, a analogia, o costume e os princípios gerais do direito, a jurisprudência e a equidade. Ou seja, quando não houver norma, houver uma lacuna na lei, nós vamos aplicar os princípios de integração, que são exatamente os que estão aqui. Portanto, somente o item 3 está correto, e nosso gabarito é então a letra... Agora eu trouxe uma surpresinha aqui para vocês, querem saber qual é? As duas questões da prova de técnico. Vamos estender um pouco a aula de hoje, mas vamos comentar essas duas questões. Caíram na prova passada, hein, gente? São pontos importantíssimos, a gente não pode deixá-los escapar das mãos, hein? Em relação às fontes do direito previdenciário, o memorando é fonte primária? Não, fonte secundária. A orientação normativa é fonte primária? Não, é secundária. A instrução normativa é fonte secundária? Olha aí como ficou fácil, facílimo. Gabarito, letra C. A lei delegada é fonte secundária? Não, gente. Medida provisória é fonte secundária? Não. Gabarito, portanto, letra C. Sede com fé em Deus, nós passaremos no concurso. Vamos lá para a segunda questão. A interpretação da legislação previdenciária deve observar, aqui agora nós vamos falar de interpretação. Deve observar o costume, quando mais favorável ao segurado, não existe essa de observar o costume quando mais favorável ao segurado, certo? A jurisprudência do Juizado Especial Federal, errado aqui, gente, errado. A jurisprudência do Juizado Especial Federal, também não. A analogia, quando mais favorável ao segurado, não. Os princípios gerais do direito na omissão legislativa. O princípio do indúbio pro societate em qualquer situação. Não. O princípio que nós vimos lá, o princípio do indúbio pro mísero, beleza? Então nós temos por gabarito a letra D. Certo? Os princípios gerais de direito na omissão legislativa. Vocês lembram quais são os outros? São a analogia, os costumes, princípios gerais do direito, a jurisprudência e a equidade, tá bom? Então vocês observam que com o treino dá para nós chegarmos lá. Como sempre, eu vou ter que pedir para vocês, assinem lá o nosso canal no YouTube, tem muitos vídeos muito bacanas que nós vamos postar. A gente está apenas no aquecimento, galera. Quando entrarmos na parte de benefício, que é o grosso das questões do concurso, aí sim a coisa vai começar a ficar boa, tá bom? Por enquanto a gente está só fazendo um aquecimento. Visitem a nossa fanpage, acessem o nosso site. Eu sempre recebo comentários falando muito bem das nossas aulas, tanto as aulas em PDF, tanto das minhas aulas como as aulas do professor Adeilson e dos demais professores que estão conosco lá. Lá no site tem um curso, gente, fantástico de informática, de minha autoria. É um curso que não fica devendo para ninguém. Entrem lá, são 4 aulas, conteúdo fantástico para vocês. Microsoft Word, Microsoft
Office em geral, princípios de segurança da informação, internet, rede, hardware, software, malware. Nós falamos de assuntos até pouco falados como os hijackers. Você quer saber o que é um hijacker? Entre lá no nosso site, baixe o nosso curso. Tem um curso muito bacana de língua portuguesa que eu ainda estou escrevendo. No momento o tempo está muito apertado e eu estou dando prioridade para, por exemplo, para as videoaulas. E por isso nós ainda não concluímos o curso, mas serão 8 aulas, 3 já estão inscritas. Eu estou fazendo comentários, dando o máximo para eles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem estudar o curso de informática, o curso de português que está no nosso site, absolutamente eu garanto a vocês que fará uma boa prova, tá bom? Aí nós temos uma parceria também com o professor Rômulo Passo, professor Paulo Henrique. Tem um curso fantástico do PH lá no nosso site Raciocínio Lógico, um curso show do professor Adeilson também, certo? Que inclusive está fazendo uma série de revisões em microaulas. Agora eu estou tentando fazer negociar com o professor Valdemar de Paula, meu amigo, meu irmão do peito. Foi meu professor, é um cara fera, brabíssima, gente. Vai escrever para nós um curso de Direito Constitucional. Vocês vão gostar demais. E detalhe, cada curso desse vai custar para vocês, sabem quanto? R$1 milhão. Brincadeirinha, hein, galera? Gratuitamente, não custará para os senhores um centavo, tá bom? Esse é o nosso compromisso. Esses cursos que nós já anunciamos, todos serão gratuitos para vocês, tá certo? Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Fé e força, fé no Senhor, fé em você. A vitória virá. Estude com afinco, não estude de forma relapsa. Assim não. Não haverá professor, ou site, ou curso, ou livro, ou PDF no mundo que dará aprovação para vocês, se os senhores não derramarem o sangue. Eu, pela graça do bom Deus, já passei no meu concurso e agora estou aqui derramando outra parcela do sangue que é para ajudar vocês a passarem. Mas se você não fizer a sua parte, você não se iluda, você não passa, beleza? Então vamos lá, todo mundo junto, acreditar nos sonhos. Estamos ombro a ombro aí com vocês e vamos juntos até o final da caminhada. Grande abraço, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus.